Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à quarta semana da disciplina Rede de Computadores. Sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina. O nosso conteúdo programático da quarta semana é endereço P, campos e classes de endereços, endereços especiais, endereços reservados, espaço e regra de endereçamento, tudo voltado para o endereço IP. Vamos continuar nossos estudos em rede de computadores. Iremos direcionar nossa atenção para o IP, entender o que é o IP, o endereço IP, classes de endereço, endereços especiais, endereço reservado, espaço de regra de endereçamento. Inicialmente, iremos ver o conteúdo de IP. O que é IP? Os usuários veem a internet como uma rede virtual única, a qual todos os dispositivos estão conectados. Para que essa conexão ocorra, um mecanismo de endereçamento universal deve ser adotado, permitindo a identificação de cada dispositivo. Essa identificação é feita por meio de endereços IP, também denominados endereços de internet. O endereço IP possui a identificação única do sistema na rede. O que temos hoje na prática é a utilização do protocolo TCP/IP na esmagadora maioria das redes, sendo a sua alocação cada vez maior. Então, o endereço IP é um endereço que serve para dar um endereço, um número, uma localização para todos os computadores que acessam a internet. Então, sem o endereço IP, não tem como a gente acessar um computador na internet, tá certo? Esse protocolo, a gente viu dois modelos de rede, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então, a gente percebe nessa última afirmação que o protocolo TCP/IP é o protocolo que é utilizado na grande rede mundial de computadores que é a internet, tá ok? Então, o endereço IP ele foi estabelecido por uma norma IP versão 4, chamado de IPv4, com um endereço de 32 bits, possibilitando 2 elevado a 32 diferentes endereços. Esse endereço é totalmente abstrato e define um endereço único para cada host ligado numa rede heterogênea, independente do hardware e do sistema operacional utilizados. A camada IP utiliza esse endereço inserindo como destinatário em cada pacote de dado enviado. Então, aqui diz que existe uma norma que criou o endereço IP, a norma IP versão 4, IPv4, e que o endereço IP ele permite até 4.294.967 diferentes endereços. Quer dizer, professor, que só existe no mundo esse número de computadores conectados à internet? Não. Existe muito mais computadores, mas aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer essa alocação usando o número IP e usando um novo variável que a gente vai ouvir falar sobre ele, que são as máscaras de subrede, tá bom? Então, a arquitetura TCP/IP propõe um esquema de endereçamento universal, né? É identificar unicamente uma rede na internet e identificar unicamente cada máquina. Então, a gente vai identificar a rede e a máquina. O endereço IP, ele compõe-se de uma quadra de números naturais na faixa de 0 a 255. Normalmente é representado por um byte, né? Que é número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. É assim que a gente consegue fazer a formatação do número IP. Os números inteiros, né, são 32 bits. Existe o total de 2 elevado a 32 endereços possíveis, a gente já viu isso aí. Cada número decimal está associado a um byte de endereço, logo varia de 0 a 255. Então, os números IP ele varia de 0 a 255. E cada item desse aqui vai equivaler a um número, tá certo? Você coloca... A gente não vai trabalhar com bits nem bytes, né, que é 1 e 0. A gente vai trabalhar com um número já transformado para decimal. Então, em vez da gente colocar 192.168.10.1, que esse é o endereço IP, eu poderia colocar 11000000, que aqui é o número binário, 1011000 é outro endereço binário que corresponde a 168, outro endereço binário 00001010, que corresponde a 10, outro endereço binário. Então, pessoal, em vez de trabalhar com esses números binários, ele transforma esse número e transforma para número decimal. Então, qual é o endereço IP aqui representado por 4 números? 192.168.10.1. Então, para representar essa hierarquia na rede, todo endereço IP ele é dividido em duas partes. A primeira parte é para identificar a rede, o prefixo da rede, identificar a rede de forma única. A gente vai ver quais são já os tipos de rede que pode existir através do endereçamento IP. E a segunda parte é identificador de estação, tá bom? Vamos ver aqui como é que a gente faz a configuração de um computador numa rede de computadores. Ó.
Quando utilizamos o protocolo TCP/IP como protocolo de comunicação em uma rede de computadores, temos alguns parâmetros que devem ser configurados em todos os equipamentos que fazem parte da rede. Quais são os equipamentos da rede? Computador, servidor, hub, switch, impressora de rede. Na figura a seguir, a gente tem uma visão geral de uma pequena rede baseada no protocolo TCP/IP. A gente vai ter o IP e vai ter uma coisa chamada aqui subnet, que a gente vai chamar a máscara de subrede. No exemplo da figura, temos uma rede local para uma pequena empresa. Essa rede local não está conectada a outras redes ou à internet. Nesse caso, cada computador da rede precisa de pelo menos 2 parâmetros configurados. Então, se eu vou fazer, implantar uma rede, uma LAN do tipo servidor, cliente-servidor, eu preciso o quê? Eu preciso que elas se comuniquem uns com os outros, os computadores se comuniquem uns com os outros. E para aí eu vou precisar configurar 2 parâmetros, ou seja, definir o número IP e definir uma máscara de subrede. Porque é o seguinte, pessoal, como eu falei, no mundo não existe só aqueles 2 bilhões, 900, sei lá das quantas, mil bilhões de computadores. Eu preciso daquele endereço IP, mas também preciso criar um novo parâmetro para poder ampliar esse meu número de IP, que é a máscara de subrede. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 8 computadores, cada um possui seu endereço IP. Observe que nenhum número de endereço IP é repetido e cada um possui a sua submáscara de rede, tá ok? Então, o número IP, a gente observa que ele é formado por o formato de 4 números, aqui está representado pelo X, pelo Z, pelo W. São 4 números separados por ponto. Não existe 2 máscaras com o mesmo IP dentro da mesma rede, então a gente não pode ter número IP repetido, vai dar o quê? Conflito de IP. Nesse caso, nenhuma das 2 máquinas vai conseguir entrar na rede ou na internet, ou seja, em qualquer rede que seja, porque ele está com IP igual. Caso eu configure um novo equipamento com o mesmo número de IP de uma máquina já existente, será gerado um conflito do número de IP. E um dos equipamentos, muito provavelmente o novo equipamento que está sendo configurado, não conseguirá se comunicar com a rede. O valor máximo para o número X, Y, Z e W é 255. Uma parte do número IP, 1, 2 ou 3 dos 4 números, é a identificação da rede e a outra parte é a identificação da máquina dentro da rede. O que define quanto dos 4 números fazem parte da identificação da rede e quantos fazem parte da identificação da máquina é o que a gente chama de máscara de subrede, subnet mask, que a gente vai já ver na frente o que é isso aí. Então aqui, vamos considerar o exemplo de um computador da rede configurado assim. A gente tem um número IP 10.200.150.1, esse é o número IP, e aí tem uma máscara de subrede 255.255.255.0. As 3 primeiras partes da máscara da subrede subnet é igual a 255. A gente está vendo aqui uma máscara de subrede rede, né? 255, 255, 255, iguais a 255. Indica que os 3 primeiros números representam a identificação da rede e o último número é a identificação do equipamento dentro da rede. Para o nosso exemplo, teremos o seguinte: a rede 10, 200, 150, ou seja, quando eu coloco 255, 255, 255 na máscara de subrede, eu estou dizendo que os 3 primeiros números do IP representam a rede e o quarto número representa o host, ou seja, representa a máquina, representada em qual computador está sendo instalado ou está existindo esse número IP. Então, para o nosso exemplo, teríamos o seguinte: a rede é a 10, 200, 150, ou seja, todos os equipamentos do nosso exemplo fazem parte da rede 10, 200, 150, ou em outras palavras, o número IP de todos os equipamentos da rede começam com 10, 200, 150. Então, vamos observar que todos os IPs dessa rede começam com 10, 200, 150, tá? Nesse exemplo, onde estamos utilizando os 3 primeiros números para identificar a rede e somente o quarto número para identificar o equipamento, no caso aqui, a gente tem o 10.251, isso aqui é a rede 10.200.151 e o equipamento é 1. Esse segundo é o 10.200.152, então a gente tem a rede 10.200.150 e tem o equipamento 2. E assim, eu tenho o 3, tenho o 4, tenho o 5, tenho o 6, tenho o 7, tenho o 8. Então, nesse exemplo, onde utilizamos os 3 primeiros números para identificar a rede e somente o quarto número para identificar o equipamento, temos um limite de 254 equipamentos que podem ser ligados nessa rede. Observe que são 254 e não 256, pois o primeiro número é o 0 e o último número é o 255. Não pode ser utilizado como número IP de equipamento da rede. O primeiro é o próprio número da rede, né?
que é o DER 200.150.0, e o último é o endereço de broadcast. A gente vai falar sobre isso, que é o DER 200.150.255. Ao enviar uma mensagem para o endereço de broadcast, todas as máquinas de rede receberão essa mensagem. A gente vai já falar sobre esse broadcast. Então, o que a gente já sabe de IP? O IP, para se comunicar em uma rede baseada no protocolo TCP/IP, todo equipamento deve ter pelo menos um número IP e uma máscara de subrede, sendo que todos os equipamentos da rede devem ter a mesma máscara de subrede. Então, a gente já tem que aprender isso aí, pessoal. Que o IP, né, a rede ela deve ter um IP e um número de máscara de subrede, sendo que todos os equipamentos da rede devem ter a mesma máscara de subrede. Vamos voltar bem aqui no nosso exemplo. O que é a máscara? É aquele númerozinho que está junto com o IP, a subnet, né, submáscara de rede. E aqui observe que todos eles têm a mesma máscara, que é 255, 255, 255.0. 255, 255, 255.0, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é os conhecimentos introdutórios que a gente tem que saber sobre endereçamento IP. No exemplo da figura, observa-se que o computador com endereço IP 200.10.200.157 está com a máscara de subrede diferente. Diferente da máscara de subrede dos demais da rede. Esse computador está com a máscara 255, 255.0.0. E os demais computadores da rede estão com a máscara de subrede 255.255.255.0. Nesse caso, é como se o computador com IP 10.200.157 pertencesse a outra rede. Na prática, o que irá acontecer é que esse computador não conseguirá se comunicar com os demais computadores da rede, por ter uma máscara de subrede diferente dos demais. E este é um dos erros de configuração mais comum. Se a máscara de subrede estiver incorreta, ou seja, diferente da máscara de subrede dos demais computadores da rede, o computador com a máscara de subrede incorreta não conseguirá se comunicar na rede. Tá ok, pessoal? Então, preciso que, para esses computadores se comunicarem, eles tenham um endereço IP padronizado, o número do seu host, o número do seu computador e a máscara de subrede igual, tá ok? No caso, esse computador aqui, o 10.200.150.7, ele possui uma máscara de rede diferente dos demais, então ele não vai conseguir se comunicar com os demais computadores, tá certo? Então, ó, para acomodar diferentes tamanhos de rede física, o espaço de endereço IP é dividido em classes A, B, C, D e E. Cada classe possui uma posição diferente para delimitar o prefixo e o delimitador da estação. Aqui tem a classe, as 5 classes A, B, C, D e E. Aqui tem a classe A, os bits que definem a rede e a máquina. A classe A, o primeiro bit é rede, depois máquina, são 4 bits. A classe B, o primeiro e o segundo bit define a rede, o terceiro e o quarto bit define a máquina. A classe C, o primeiro, o segundo e o terceiro bit define a rede, o quarto a máquina. A classe D é o endereço multicast, que é um endereço especial, não é utilizado, e o E é reservado para o futuro, tá? Ainda não foi utilizada essa classe. Então, os prefixos da classe A começam com 10, e aí os endereços possíveis da classe A, 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Lembrando que o endereço IP ele vai até 255, tá certo? A classe B é 172.16 e aí vai 172.16.0.0 até 172.16.55.55, são o endereço máximo. A classe C, 192.68.10 e aí vai até 192.68.10.0 até 192.68.10.255. No exemplo aqui, a classe A, o menor endereço dela é 1.0.0.0, endereço de rede, o maior endereço é 126.25.25.25. A classe B é 128.0.0.0 e o maior endereço é 191.25.25.25. A classe C é 192.0.0.0 e o máximo 223.25.25.25. O D, 224.0.0.0.239 e o maior 239.255.25.25.25. A classe E é 240.0.0.0 e é o maior 247.255.255. Então, pessoal, a gente tem que se ater principalmente aos prefixos. Vamos nos preocupar mais com a questão do prefixo. Quando você vê um endereço começando com 10, você já vai saber que é uma classe A de IP. Quando você vê um endereço começando com 72.16, você já sabe que é B. E se você vê um endereço começando com 92 ou 68.10, já sabe que é C.
Então, se a gente já entendeu o que é o IP, a gente também precisa saber o que é uma máscara de subrede, até porque eu já mostrei para vocês o que é. Então, a divisão de uma rede é feita em sub-redes. E aí a rede permite criar várias redes lógicas que existem dentro de uma rede única de classe A, B ou C, que a gente vai trabalhar no caso com as redes A, B e C. A D e a E são endereços especiais e privativos reservados para o futuro. Todos os endereços IP requerem o endereço de subrede associado a participar em uma rede. Uma subrede é uma forma de definir o intervalo de endereço IP que cada dispositivo deve usar quando se está conectado à mesma rede. Então vamos ver aqui um exemplo. A classe A, ela vai de 1 a 126, né? O número decimal. A máscara de subrede dela é 255.0.0.0. A classe B, ela tem um número de rede e a subrede dela é 255.255.0.0. E a classe C, vamos usar até a máscara de subrede padrão, 255.255.255.0. Então, ao contrário do IP, que é um número formado com valores de 0 até 255, a máscara de subrede é formada por apenas dois valores. Observe que a máscara de rede só tem dois valores, ou ela é 0 ou é 255. Como exemplo, 255.255.0.0. Qual é a classe que dessa daí? É a classe B. Ou 255.0.0.0, que classe é essa? Classe A. Onde o valor 255 indica a parte do endereço IP referente à rede. E o 0 representa a parte do endereço IP referente à máquina. A maior máscara de rede padrão que acompanha a classe de endereço IP no endereço de classe A é 255.0.0.0, indicando que o primeiro octeto, né, o primeiro número, se refere à rede e o 000 se refere ao número do computador. No endereço de classe C, a máscara padrão é 255.255.0.0. Os dois primeiros valores se referem à rede, os dois últimos ao host ou ao computador, onde ele está sendo definido. E a classe C, a máscara padrão é 255.255.255.0, onde apenas o último valor se refere ao host ou ao computador da rede. E aqui a gente tem a definição. Como é que se utiliza a utilização da máscara de rede e do endereço IP? No endereço IP, os dois primeiros números se referem ao número da rede, né? O terceiro, nesse caso aqui, se refere ao número da subrede. E o último se refere ao host, ao computador dentro da subrede. Aqui a gente tem uma máscara subrede 255.255.255.0, que se refere à classe C, né? Se refere à classe C, tá ok? Aí a gente vai ver agora alguns exemplos de endereçamento IP. A seguir estão as configurações básicas do protocolo TCP/IP de 3 estações de trabalho. Micro 01, micro 02 e micro 03. Vamos ver aqui as configurações do micro. O IP do micro 1 é 100.100.100.3. A máscara de subrede dele é 255.255.255.0. O segundo computador, o número da rede dele, do IP, é 100.100.100.4. A máscara de subrede dele é 255.255.240.0. O micro 3, ele possui o seguinte número de IP: 100, 100, 100.5, e o número da máscara de rede dele é 255.255.255.0. Ok? Todo mundo viu aqui o que é o IP e qual é a máscara de subrede. Agora, ó, vamos ver a explicação. O micro 2 não está conseguindo se comunicar com os demais computadores, ou seja, o micro 2 ele não está conseguindo se comunicar com o 1 e nem com o 3. Já o micro 3 consegue se comunicar na rede local, porém não consegue se comunicar com nenhum recurso de outra rede, como por exemplo a internet. Quais alterações devem se fazer para que todos os computadores possam se comunicar normalmente na rede local? Então, primeira coisa que deve se fazer, alterar a máscara de rede do micro 2, porque lá não tem 255.255.240.0, então deve-se alterar a máscara dele, do micro 2, para 255.255.255.0. Pelo anunciado, o computador 2 não consegue se comunicar com nenhum computador da rede. Esse é um sintoma típico de problema na máscara de subrede. Então, um problema que pode acontecer, pessoal, é um problema na máscara de subrede. Os computadores não estão conseguindo se comunicar. É exatamente isso, né? Então, a máscara 255.255.240.0, diferente da máscara dos demais computadores. Por isso, ele se isola e não consegue se comunicar com os demais computadores da rede, tá ok? Vamos analisar aqui a seguinte figura. Temos uma rede que usa a máscara 255.255.0, uma rede classe C. A rede é 10.200.150.0.
Ou seja, todos os equipamentos da rede têm que ter as primeiras partes do IP sendo 10.200.50. A última parte vai referir ao número do computador, que a gente tem o computador 10, computador 2, 3, 4, 5, 6, 1 e 8. Temos na figura uma rede da mais comumente encontrada hoje em dia, onde existe um roteador ligado à rede, o roteador está conectado ao modem, através do qual é feita a conexão da rede local com a rede WAN da empresa, através de um link de comunicação de dados. Observe assim, a situação 1. Com base nessa figura, supõe que o computador cujo IP é 10.200.150.5 queira enviar um pacote de informação para o computador 10.200.150.8. Né? Ambos com a máscara de rede 255.255.255.0. O que vai acontecer? Os dois computadores pertencem à mesma rede, então o 10.200.150.5 e o 10.200.150.8 possuem a mesma submáscara de rede, o 255.255.255.0. Então é possível ver essa comunicação. Então, nesse caso, os computadores pertencem à mesma rede, o TCP/IP envia o pacote para o barramento local da rede. Todos os computadores recebem o pacote, mas somente o computador que é o destinatário do pacote é que captura esse pacote e passa para o processamento pelo programa de destino. Como é que o computador sabe que ele é o destinatário ou não do pacote? Muito simples. No pacote da informação está contido o endereço IP do computador destinatário. No caso, o 255 vai mandar junto com o quadro com a informação que ele quer repassar o endereço 10.200.150.8, que é o endereço IP do computador para qual ele está enviando o seu pacote. Em cada computador, o TCP/IP compara o IP do destinatário com o pacote do IP do documento, para saber se o pacote é ou não para o respectivo computador, tá ok? Então é assim que funciona. Na situação 2, a gente tem dois computadores que não pertencem à mesma rede. Nesse caso, o TCP/IP envia o pacote para o roteador, configurado nas propriedades do TCP, e o roteador se encarrega de fazer o pacote chegar ao seu destino. No caso, na figura a gente tem dois computadores que, apesar de estarem fisicamente na mesma rede, eles não conseguirão se comunicar, devido a um erro de configuração na máscara de subrede. Então vamos prestar atenção, pessoal, a importância da máscara de subrede. Se você gera a sua rede e coloca máscara de rede diferente em um computador, aquele computador ele vai ficar fora da rede, tá? É o caso do computador 10.250.4. Com a máscara de rede dele é 255.255.250.0. Como esse computador está com uma máscara de rede subdiferente dos demais computadores da rede, que todos os outros têm a máscara 255.255.255.0, ao tentar fazer a comunicação, a conclusão que esse computador pertence a comunicação entre eles, o protocolo TCP/IP chega à conclusão que esse computador pertence a uma rede diferente, o que faz com que ele não consiga se comunicar com os demais computadores da rede local, tá ok? Tá certo, pessoal? Então vamos para outro exemplo aqui. Nesse exemplo, mostra o site que está usando o único endereço de rede classe B, 128.10.0.0 para as duas redes, né? Exceto o roteador desse site, todos os roteadores das outras redes roteiam como se ela fosse a única rede física, uma vez que o pacote alcance o roteador. Ele deve ser enviado pela rede física até o seu destino. Então aqui a gente tem uma rede que tem vários endereços IP, tá? Não tem a máscara de rede nem o NetD, que é o endereço físico lá. Para tornar eficiente a opção de rede física, o site optou por utilizar o terceiro octeto do endereço para estabelecer uma comunicação uma distinção entre as duas redes e subredes. O administrador atribui às máquinas de uma rede física endereçamento de forma 128.10.1.x e as máquinas de outra rede 128.10.2.x, porque aqui o ponto 10.1 é para dizer que é da rede 1 e o 10.2 para dizer que é da rede 2, onde o x representa o número e o x vai representar o número do host ou o número do computador ao qual ele está instalado. Nesse caso aqui, vamos prestar atenção, ó. A gente tem a rede 128.10.1.4, 128.10.1.7, 128.10.1.6. E aqui a gente tem o endereço, o ID, né? O endereço da subrede e o endereço do computador. E aqui a gente já tem uma outra rede, a subrede local. Uma subrede, que é a qual? Máscara de subrede, que vai ter o endereço dessa rede 128.10.2.0 e aqui é outra rede. Então, para eu poder me comunicar da rede 1 para a rede 2, eu preciso passar por um roteador que vai fazer essa transformação, ok?
E aqui eu tenho 128.10.2.3, tenho 128.10.2.8 e tenho 128.10.2.26. Nesse exemplo mostrado, para se tornar eficaz a opção da rede física, o site optou por utilizar o terceiro octeto do endereço para estabelecer uma distinção entre as duas redes e subredes. O administrador atribui às máquinas de uma rede física endereço de forma 128.10.1.x até as máquinas de outra rede física de forma 128.10.2.x, onde x representa o número de host dentro da subrede. Então, pessoal, agora a gente vai ver quais são os endereços IP e os endereços privativos, tá ok? Então, agora que a gente já entendeu o que é o endereço IP, vamos agora entender o que é o endereço IP privativo. Os endereços IPs, eles podem também ser privativos ou não roteáveis. São endereços designados pela IANA, que é Internet Assigned Number Autoridade, para uso em organizações sem conectividade com a internet, ou uso em intranet, a RFC 1918. Então, o que é a IANA? É um organismo internacional que controla, entre outras coisas, a distribuição dos megablocos de endereço IP. E a RFC 1918 é um documento que padroniza a atribuição de endereços privativos para a internet. Então, aqui a gente tem endereços privativos, né? Tem os endereços públicos, né? Tem a tradução de endereço e tem a rede privativa, que são os endereços privados. Os endereços privados, eles não podem ser usados para ligação direta com a internet. Então, como é que acontece? Se você utiliza dentro da sua empresa os endereços privados e você quer que sua empresa entre na internet, esses endereços, eles não podem ser usados para ser acessados pela internet. Então, o que acontece? Tem que fazer uma tradução desses endereços para que ele possa ser usado na rede IP pública. Quais são as faixas de endereço reservado? Na classe A é o 10.0.0.0, na classe B 172.16.0.0 a 172.31.00, então são 16 redes. Na classe C reservado tem do 192.68.0.0 até 192.168.255.0. No caso, na rede C são 256 redes reservadas. A gente também tem que falar um pouco sobre o que é os endereços IP especiais, né? Os endereços IP especiais são alguns endereços que são especiais e a gente vai entender por quê. O 0.0.0.0 deve ser um endereço inválido, né? Não vale, um endereço que não pode ser utilizado de jeito nenhum. O 127.0.0 é um endereço conhecido como loopback, que refere-se a uma placa de rede virtual da própria máquina, útil para teste quando não temos uma ligação à rede. A rede 127.0.0.0 está reservada para loopback. Os endereços com todos os bits do sufixo igual a 0 refere-se à própria rede. E endereço com todos os bits do sufixo igual a 1 refere-se ao endereço de broadcast da rede. Tá? E o que é o endereço de broadcast, de difusão? Serve para endereçar simultaneamente, isso aqui ainda falando de IPs especiais, viu, pessoal? Serve para endereçar simultaneamente todas as máquinas da rede. Vale em geral somente para máquinas de uma mesma rede local. Ela é formada colocando-se todos os bits da parte de endereçamento de máquina de endereço IP com valor igual a 1. Vamos entender aqui o que é o endereço de broadcast. Eu tenho a classe A, meu prefixo da minha rede é 10. Tenho a classe B, o prefixo da minha rede é 172.16. Eu tenho a classe C, o prefixo da minha rede é 192.168.10. Aí meu endereço de broadcast da classe A é 10.255.255.255. Na classe B, 172.1.6. Depois do prefixo eu coloco 255.255. Na classe C, 192.168.10.255. Então a gente substitui o 255 depois que passa do prefixo da rede. Outro exemplo aqui. O prefixo da rede 10 da classe A, o endereço de rede é 10.0.0.0, o endereço de broadcast é 10.255.255.255. Na classe B, o prefixo da rede é 172.16 e o endereço de rede é 172.16.0.0. E o endereço de broadcast é 172.16.255.255. O prefixo da rede C é 192.168.10 e o endereço de rede é 192.168.10.0. O endereço de broadcast 192.168.10.255. Certo, pessoal? Então a gente encerra a primeira parte da primeira semana da quarta semana, a primeira parte dos nossos estudos sobre endereçamento IP. Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona o IP, o que é o endereço IP, e aí a gente vai continuar relacionando a segunda parte, tá bom? Da quarta semana.